Minutos nós vamos começar. Ok? Eu aproveitaria, para depois a gente começar de fato, de primeiro, pedir a permissão de vocês para eu trabalhar sentado. Né? Igual o William Bonner aqui, com essa parafernália toda aqui. Porque nós vamos trabalhar com vários documentos e não é possível os colegas lá da Univi, ali do outro lado, de apoio, estarem mudando. Isso pode haver algum problema. Então a gente vai trazer o equipamento para cá e a gente vai trabalhar sentado, ok? Não é nenhuma forma de desrespeito, não, é de limitações mesmo. Outra coisa é o seguinte, o ideal seria uma oficina, como a gente fez naquela época, mas não foi possível. Primeiro, porque 31 de março está aí. Se fosse fazer uma oficina, seria com 30 pessoas por conta de limitações de máquinas, inclusive. Então, imagine, 30 pessoas para a administração municipal inteira, precisaria uma semana, 2 semanas, enfim. Mas eu acredito também que, para este ano, está mais fácil. Por curiosidade, quem participou daquela oficina lá de 2015, 2016, aqui na sala? Algumas pessoas. Então, eu pediria a essas pessoas que transmitissem aos colegas, né, uma mensagem de tranquilidade, que não é um bicho de 7 cabeças. Né? A recomendação é que vocês façam leituras, leiam uma vez, 2 vezes, 3 e assim por diante, né? Até que fique bem consolidado, internalizado as dicas que tem lá na Instrução Normativa 05/2014. A outra questão é o seguinte, nós vamos fazer essa apresentação utilizando alguns meios. O Flipchart aqui, o Data Show. Então, eu sei que é difícil para vocês que estão lá no final enxergarem as letras, principalmente dos quadros. Eu até, pessoalmente, tentei dividir os quadros, mas ficaria difícil para o entendimento, principalmente para aquelas pessoas, ou daquelas pessoas que nunca viram esses quadros, ou nunca assistiram nenhuma palestra, nenhum curso, nenhuma oficina a respeito do tema. O quadro, infelizmente, ele tem que vir por completo, ficar na tela cheia. Os campos são pequenos, mas na medida do possível a gente vai dando zoom, né? Se ficar um pouco desfocado, mas a gente está falando, vai no gogó mesmo, certo? Então, eu gostaria que vocês, se possível, anotassem algumas observações, algumas dicas. Isso é muito importante durante o curso. Tem um material, exatamente, tem um material disponibilizado na internet. Perguntaria, alguém baixou esse material? Foi avisado. Por gentileza, levante o braço quem baixou. A minoria. Infelizmente, isso vai trazer um pouco de prejuízo, mas ainda há tempo para vocês baixarem e à tarde, né, trazer esse material, porque a minha parte, diferentemente de ontem, a minha parte hoje é menor, eu vou falar menos. Vai ser o contrário, o Cândido vai falar mais. Apesar da quantidade de temas ou itens ser igual, né? Essa quantidade é igual para mim e para ele, mas acontece, desculpe que a garganta está um pouco ruim, acontece que a parte contábil tem mais detalhes. O item 10, por exemplo, o item 4, né, Cândido, são itens que requerem um maior número de dados. Então, à tarde, né, vocês precisariam mais desse material. Quem é que tem a instrução normativa impressa? Algumas pessoas gostam de imprimir. Também a minoria. Se vocês tiverem esse material em casa ou no órgão, é bom também trazer à tarde. Tá? Porque a gente vai lendo e tirando dúvida. Lá nessa instrução normativa que está no arquivo completo, tem todos os detalhes. Então, a gente, qualquer dúvida, visita ou revisita esses itens, esse material. Kleber, está próximo?
Então vamos começar. Daqui a pouco chega a máquina e a gente vai agora recapitular um pouco, porque isso facilita o trabalho das tabelas, dos quadros. Certo. Sim, pessoal, é o seguinte. Todo mundo dormiu bem, todo mundo disposto, né? Vamos a uma tarefinha, pode ser? Eu vou fazer aqui algumas perguntas e relembrar algumas questões, algumas dicas que foram passadas ontem. Por exemplo, eu não sei se eu falei, mas é interessante que vocês observem em cada item, existe lá no final visão crítica. Parece que é isso, visão crítica. Análise crítica, pronto, análise crítica. Na maioria dos quadros, na maioria dos itens, existe essa possibilidade de você relatar e analisar criticamente o programa de governo, a sua execução. Em apenas alguns poucos casos, há uma faculdade para isso, é opcional. Na maioria das vezes, é obrigatório essa análise. Existe também uma figura lá, chamada de, acho que é visão situacional, não é isso? Também você comenta, é um espaço que você pode comentar, fazer os seus comentários a respeito de determinado tema, determinado item ou subitem. Eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte, por exemplo, quando vocês não têm uma informação, eu vou apontar para alguém. Quando vocês não têm uma informação, ou não têm nenhuma informação, ou têm parcialmente, ou não é aplicável aquele órgão, o que fazer? Alguém que já fez o relatório, que já rascunhou, que já está bem adiantado, poderia responder para a gente, para o resto da turma? Quando o tribunal exige uma informação que você não tem, inexiste, ou ela é inaplicável, o que devemos fazer? Beleza, vamos lá? Já é um exercício, já é aula, tá, gente? Oi. Bom dia. Bom dia. Lídia, da CGM. Ok. Nesse caso, a gente vai dizer que o item não se aplica ou ele é inexistente e justificar. Em qual local do relatório? Lá na introdução, a gente vai fazer um quadro com os itens que são inexistentes e os que não se aplicam. E lá a gente faz a justificativa. E no corpo do relatório, a gente remete que essa justificativa está lá no quadro de introdução. Beleza, isso mesmo. Agora, faltou um detalhe. A questão da localização desse registro circunstanciado, né? Tem que registrar o fato na forma circunstanciada. Ou seja, se a informação ela é inexistente por completo, na integralidade, aí é o que você respondeu realmente. Lá no início, eu vou já mostrar um modelo, e eu peguei como modelo hipotético um relatório de gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista. Eu utilizei aquele mesmo modelo da época porque nós já discutimos, a gente já melhorou algumas questões e ficou como modelo. Então, se você não tem a informação por completo, você registra no início. Se a informação é parcial, aí você faz esse detalhe, você registra no início e lá no item específico você faz a remissão. Tá ok, perfeito. Agora, se a informação é parcial, aí você justifica no início, logo após o nome do subitem ou do item. Aí você faz aquele registro ali.
Agora, se a informação inexiste e ela teria que estar contemplada num quadro, o que você faz com esse quadro? Você não tem informação para o quadro. Eu fiz uma observação ontem. Retira, deleta o quadro, mas não pode deletar nem o item, nem o subitem, nem a numeração. O número, por quê? Porque para fins de comparabilidade, no tribunal futuramente vai comparar, senão fica o relatório incompleto. Então, naquele momento que você deletou o quadro, você faz o registro circunstanciado de que você não tem informações para aquele quadro, justifica o porquê você não tem, ou porque é inaplicável para aquele quadro. Você vai justificar aonde? No início do relatório, na introdução. E ali você faz a remissão, deletando o quadro. Deletando o quadro, ok? Então, não pode reproduzir quadros em branco. Outra perguntinha. Quais são os itens obrigatórios do relatório de gestão para todos os jurisdicionados, para todas as unidades? Quais são? Do 1 ao 11, perfeito. Do 12 ao 22, somente algumas áreas da administração responderão. Mas essa área, por exemplo, a área de saúde, me parece que é o item 22. Beleza, chegou. O item 22, então, o pessoal da área de saúde vai responder do 1 ao 11 e o 22. Claro que o sumário vai desaparecer com relação aos itens 12 ao 21. Desaparece. Outra coisa, quem é que conhece aquela ferramenta de construir um sumário automaticamente? Pronto. Poucas pessoas. Mas vocês peçam auxílio ao pessoal da informática dos órgãos de vocês, que esse pessoal sabe perfeitamente. Ah, tá, tudo bem. Ok, obrigado. Certo, ok, obrigado. Então, gente, é isso. Vocês peçam auxílio ao pessoal da informática, porque vocês já ganham tempo demais. Mas se não conseguir, vai fazendo manualmente mesmo, não tem problema. Eu gostaria de falar também a respeito do anexo 4. O anexo 4 é como o tribunal exige que venham deixa eu ver aqui. Pessoal, não está rolando. Beleza. Ok. O Cândido, é o seguinte, o arquivo que eu passei não está aqui. O completo. Completo. Tá. Não. O que você precisa? Completo, não está aqui não.
Alô? Alô? Ok. Pronto. Plano B funcionando. Eu tenho aqui, pessoal, o anexo 4. Requisitos mínimos para a apresentação do relatório de gestão. Ontem eu falei um pouco sobre isso, mas eu vou agora detalhar um pouco mais. Vocês estão vendo aí na tela. O primeiro requisito, arquivo único, foi contemplado ontem na explicação. O segundo não foi, porque há uma exigência de um tamanho máximo de 20 megabytes, mas isso já foi solucionado. É que, na época, o servidor do tribunal não comportava juntando arquivos grandes de todos os jurisdicionados. O tribunal adquiriu equipamentos mais robustos, enfim, com uma capacidade maior, e essa exigência desapareceu. Daqui a pouco eu vou comentar no geral. O item 3, pode conter no máximo 30% de seu tamanho total em imagem. Também está dispensado. Formato em PDF, continua. Padrão e texto. Editor de texto. O editor de texto só para as tabelas, certo? A parte textual vocês deletam. Vejam, vocês vão trabalhar no seu órgão da seguinte forma: você faz o relatório, concluiu o relatório, salva como uma versão. Aquela primeira você converte em PDF e a segunda você retira os textos, somente os textos. Os itens, subitens e quadros permanecem. E tabelas, certo? Permanecem. Questão de 30 segundos você faz essa conversão e depois pede alguém só para retirar essa parte que não interessa muito para fins de comparação de dados e de órgãos. Nome do arquivo deve ser no formato relatório de gestão, daqui a pouco eu vou apresentar o modelo. Tem que ter uma capa, tem que ter uma folha de rosto, tem que ter o título, o subtítulo com a ementa. E se o relatório é apresentado na forma consolidada, é relacionar as unidades consolidadas ao relatório da unidade apresentadora, ou seja, consolidadora. Nome da principal unidade, local e ano, sumário, lista, texto. E eu acho que só anexos. Ok? Essa apresentação gráfica também nós não estamos exigindo com tanto rigor. A fonte, geralmente as pessoas utilizam Arial, não tem problema. Fonte dos quadros, também não tem problema. Formato do papel, aqui é virtual, mas poderia ser no A4. Medidas de formatação, também essa medida nós exigiremos no futuro. Mas alguma coisa pode ser dispensada agora, uma vez que não é em sistema, uma vez que as normas da ABNT elas são subsidiárias para esses trabalhos técnicos. O tribunal não está exigindo que o trabalho seja apresentado de uma forma técnica do ponto de vista das normas da ABNT. Vocês recebem aquele checklist lá da DIPLE? Porque realmente o checklist é uma peça interna. No início a DIPLE estava encaminhando e a gente recomendou que era dispensável, porque é uma peça meramente interna de conferência do tribunal. Não interessa para vocês a forma que foi conferido. O importante é ter um retorno por meio da certidão, por meio da intimação, quando for o caso. Aquela ata que eu me referi ontem, da 9ª sessão ordinária do Pleno de 2016, perdão, ali consta anexos que foram apresentados lá ao colegiado, mas também de cunho interno, informando ao gestor quais os pontos
os itens prescindíveis e imprescindíveis. E vocês vão receber apenas os imprescindíveis, que está faltando, tem que ser complementado. Os prescindíveis vem uma recomendação para que nas futuras prestações de contas do relatório de gestão que sejam contemplados. Eu vou agora trazer o modelo da Secretaria Municipal de Boa Vista. Eu trouxe da saúde, porque a saúde tem aquela tabela do final, e para não trabalhar com dois modelos, eu trouxe também a parte da educação no final. Muito bem. Nós temos aqui um timbre, obviamente, se isso é facultativo, tem órgão que pode não gostar, não interessar, não ter, enfim, mas é facultativo. O nome da unidade jurisdicionada, a sigla, veja que o primeiro quadro de identificação solicita o nome abreviado, o nome em que é conhecido, pelo qual é conhecido pela sociedade, pela mídia. Tem um nome aqui, relatório de gestão. O exercício, estamos no de 2016, que é o exercício atual, para fins de relatório de gestão. Local e data. Nós temos a folha de rosto aqui com basicamente os mesmos dados, mas aqui com uma ementa. E eu vou ler aqui para que vocês compreendam que não precisa escrever mais do que isso. Relatório de gestão de exercício 2016, elaborado sob a forma consolidada, neste caso, porque tem o Fundo Municipal de Saúde. Quando for individual, obviamente, vocês vão dizer, na forma individual. E apresentado aos órgãos de controle interno e externo, e tem que informar porque, antes do relatório chegar ao tribunal, é apresentado também, em primeiro lugar, ao órgão de controle interno. Aqui tem alguém do controle interno? É CGM Boa Vista ou do interior? Boa Vista. Vocês já assinaram um prazo para que os órgãos encaminhem para vocês, um prazo interno? Qual dia? Dia 3? Pronto. Então, em Boa Vista, pessoal do interior que está me ouvindo, a CGM estabeleceu um prazo de até o dia 3 de março. Eles precisam realmente de um prazo razoável para fazer essa conferência. Porque da mesma forma que vocês têm dificuldade de confeccionarem este relatório, quem vai apreciá-lo também certamente vai ter as mesmas dificuldades. Porque o órgão de controle interno vai analisar de A a Z, da capa até a última folha do relatório. E isso requer tempo, requer cuidado, requer zelo. Nos outros exercícios, nós recebemos informações de que, em alguns órgãos, pessoas lotadas no controle interno ajudaram na confecção do relatório. Não é razoável, não é aconselhável trabalhar dessa forma. Porque o órgão de controle interno já tem o seu relatório para confeccionar. Claro que ele vai fazer o relatório da sua unidade. Mas da unidade vizinha, digamos assim, da outra, da similar, congênere, ele não pode fazer porque ele vai apreciar. Como é que ele vai apreciar algo que ele fez? Se vocês cometerem um erro, o órgão de controle interno vai passar por cima desse erro várias vezes, não vai detectar. Tem que ter uma espécie de supervisão. Então, para que a coisa não fique tão burocratizada, o relatório é feito por uma unidade e apreciada pela unidade de controle interno. Então, continuemos aqui. Apresentado aos órgãos de controle interno e externo como parte da prestação de contas anual, a que esta unidade está obrigada nos termos do artigo 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN 05/2014, TCE-RR Pleno. Já informa que, lá na ementa não disse que o relatório está apresentado sob a forma consolidada, já informa aqui na folha de rosto o nome da unidade consolidada, porque o nome da consolidadora já está desde a capa. O sumário, ele é concebido
a partir do texto. Então, isso aqui não tem problema, vocês devem fazer nesse formato. Como eu falei, tem esse facilitador, que pode ser de forma automática. Logo após, vocês devem apresentar a lista de quadros. Quadros são obrigatórios, estão lembrados, né? É o que a gente chama de estrutura padrão. Tabelas que vocês podem confeccionar quando a norma não exigir a forma padrão. Geralmente, quando está em aberto, ela diz, para este item não se exige forma, estrutura padrão, ficando o gestor livre para apresentar os dados da melhor forma possível. Depois, as planilhas, siglas, figuras, se for o caso. Então, você anota aqui logo, estrutura padrão, só é quadro. Só se fala em quadro, em estrutura padrão. Você vai informar o quadro, por exemplo, aqui é o 112, eu vou pedir permissão para vocês retirar esses pontos, não retirar aqui, só no falar. Então, o quadro 112 é aquela identificação consolidada. Se você está fazendo da PGM de Boa Vista, você vai colocar o quadro 111. Você não vai listar o quadro 112. E assim por diante. Depois vem a estrutura livre, que pode ser em quadro também, desde que você identifique. De repente, a pessoa gosta de trabalhar mais com quadro do que com tabela, do que com gráfico, enfim. Você pode colocar. E sinalizando a página em que se encontra aqueles dados. Depois, por último, vem as siglas. Nesse caso aqui, nós temos, eu coloquei como exemplo, 2 siglas, que o Conselho Estadual de Saúde, se for o caso, Conselho Municipal de Saúde, tantas siglas quantas forem necessárias e tantas quantas forem utilizadas. Aí vem a introdução. Simples, não precisa vocês se preocuparem com uma linguagem erudita, técnica. O que eu falei ontem, relatório de gestão é vida real. O importante é vocês repassarem a mensagem ao tribunal e ao órgão de controle interno em primeiro lugar. Você coloca, trata-se do relatório de gestão, secretaria tal, que se constitui em uma das peças das contas de gestão, se quiser informar que é o item 6, não tem problema, referente ao exercício tal, elaborado de acordo com a norma tal. Aí cabe registrar, aquela questão lá que a colega informou, cabe registrar que, de acordo com essa instrução normativa, artigo 12, inciso 1, alguns itens em nível integral, veja, em nível integral, não se aplicam à abrangência desta UJ. UJ, só lembrando, unidade jurisdicionada. Pode colocar desta secretaria, ou deste órgão, se for IACT, desta entidade, ou desta unidade orçamentária. Isso aí não tem problema. Texto é livre, vocês podem escrever da forma que achar melhor. Cada um tem um estilo de escrita, né? Cada um tem seu estilo. Ou não há conteúdo a ser declarado no exercício de referência. Qual o exercício de referência, pessoal? 2016. Você pode até dizer, neste mesmo exercício, conforme quadros abaixo. Aí você criou um quadro. Isso aqui não está no anexo da norma. Isso aqui foi uma convenção que fizemos na época. Coloca logo o item indicado. Não se aplica a abrangência da UJ. Aí você diz, você transcreve, traz o título por completo. Ctrl+C, Ctrl+V. Traz para cá. Por exemplo, aqui, remuneração dos administradores, no caso lá da Secretaria Municipal de Saúde. Por quê? Porque é um órgão, não é uma empresa estatal. Então, não tem que se falar em remuneração de administradores à luz da instrução normativa. Relatório de gestão individual. Por quê? Porque ela é consolidada. Quando a gente for passando, daqui a pouco a gente vai acelerar mais, isso aqui eu estou me prendendo só para vocês se familiarizem. Daqui a pouco não há necessidade de fazer essa leitura, é só dicas, porque senão a gente passaria muitos dias aqui conversando. Da forma que você coloca as informações que não se aplicam, você repete o quadro para as informações que não existem. Mas o modelo é o mesmo. Certo?
Identificação e atribuições das unidades cujas gestões compõem o relatório. Essa estrutura, pessoal, vocês têm que preservar. 1.1, identificação da unidade jurisdicionada. Você não pode colocar 1.1.2 ou então em algarismo romano. Não, tem que ser dessa forma. Algarismo arábico. Então, relatório de gestão individual. Vide indicação e justificativa na introdução deste relatório. Por quê? Porque, no caso, aquela remissão que a colega falou, no caso, só lembrando aqui, é uma secretaria consolidada. No caso dela, não tem o que apresentar, não tem como apresentar o quadro 111. Deletou-se o quadro e colocou-se essa informação. Vide informação e justificativa na introdução deste relatório. Que lá já foi dito, né? Relatório de gestão consolidada. Então, vamos lá. Aqui é simples. Ontem eu acho que eu já fiz uma passando dele. Poder executivo. O órgão de vinculação não existe, porque o órgão já é ele. Agora, se fosse, como eu citei ontem, a fé, aí seria órgão de vinculação. Você tem que verificar a lei que criou a fé. Secretaria de Planejamento. Isso eu estou falando do Estado. Tá? No caso, o órgão não existe. Denominação completa. Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista. Certo? Uma diferença simples, mas é interessante. No Estado, a secretaria é de Estado, igual a Ministério de Estado, né? Do Estado brasileiro, aqui, Secretaria de Estado, Unidade Federada. Município é Secretaria Municipal. O nome tem que ser completo da forma como foi criado. Secretaria Municipal. Depois, denominação abreviada. No caso, as pessoas chamam Censa, né? Censa, mas não é SMSA. Se quiser colocar, entre aspas, Censa, como é conhecido, não tem problema. Código na LOA. É só visitar a lei, está lá o código. Código, na época era Platinum, agora é outro sistema. Então, coloca o código no sistema. Que, lembra-se, a FIC, na norma, mas cada um tem o seu. Natureza jurídica do órgão. Administração direta. Órgão da administração direta. CNPJ. Tem unidade que tem CNPJ. Aqui não tem, coloca do ente federado. Principal atividade. Você verifica na tabela, na AI do IBGE. O código está nessa tabela. Telefone de contato. Atualizado, gente, por favor. Né? Não vá Ctrl+C, Ctrl+V, porque pode ter havido alterações e o telefone tem que estar atualizado. Ainda se usa fax, também se tiver, coloca. Endereço eletrônico, importantíssimo, o e-mail. Página na internet, a maioria tem, ok. Endereço postal, esse aqui é importante demais. O endereço postal, o outro endereço é para contato rápido. O endereço postal é para fins de citação, de intimação. A DIPRE precisa bastante. Às vezes a pessoa muda de endereço e há dificuldade de localizar o responsável. Identificação das unidades consolidadas. Cuidado, aqui, consolidadas. Aqui eu posso fazer marcação, né? Tranquilo? Acho que sim. Você já fez? Não. Mas tudo bem, está aqui. Consolidada. Não é consolidadora, consolidada. O nome, no caso aqui, é Fundo Municipal de Saúde. Beleza? CNPJ do fundo. Código FIPLAN. No caso, não é FIPLAN, é o outro, eu não vou corrigir, porque senão perde tempo. Normas relacionadas às unidades consolidadora e consolidada. Aqui você, num campo só, você escreve um texto dizendo Secretaria Municipal de Saúde, criação, tal lei. Se essa lei foi alterada no decorrer do tempo, também coloca as alterações. Isso é interessante porque o tribunal ele desenvolveu um sistema chamado Elegis, um aplicativo. Não chega a ser um sistema, né, Soraya? É um aplicativo mesmo? Que se chama? Acho que sim. É um link lá no tribunal em que você é obrigado a encaminhar, alimentar, vou chamar de sistema, esse sistema com todas as normas. Principalmente interior, Boa Vista, nós temos o Diário Oficial do município. Interior, apenas agora, no último exercício, é que foi criado o Diário Oficial dos municípios, mas nem todo mundo alimenta. Aliás, gente, o tribunal está exigindo, já decidiu, que não vai mais aceitar, isso é mais para o interior, ok? O pessoal que está me ouvindo.
O tribunal não vai mais aceitar publicações em murais ou em outra forma que não seja no Diário Oficial. E a informação que nós temos da Associação dos Municípios de Roraima é que, por um preço, um valor simbólico, o município tem acesso ao Diário Oficial dos Municípios, criado pela Confederação dos Municípios Brasileiros. Então, o procedimento é simples, você entra em contato com a Associação dos Municípios de Roraima e veja qual a melhor forma para você utilizar essa ferramenta. A publicação ela tem que ser eletrônica. Beleza? E quando se fala em normas, lá no início, nós estamos falando de Constituição do Estado ou lei orgânica do município e lei complementar ou ordinária. No segundo campo, tem outras normas infralegais, ou seja, abaixo da lei, relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas. Aí você coloca, vem lá, decreto, portaria, aqui é decreto, né? Portaria, e por aí vai. Finalidade e competências. Aí, a partir de agora, gente, eu já não vou ler, tá bom? Você isso aqui vai ficar disponibilizado para vocês, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas o método é o mesmo. É você escrever a finalidade do órgão para o qual foi criado. Você cita as competências, e essas competências você vai buscar onde? Na lei de criação ou alteração. Tá? A missão, que é a visão e os valores, que é a identidade institucional. Os objetivos estratégicos. Para você citar os objetivos estratégicos, você tem que ter ou numa norma ou num planejamento estratégico da instituição. Competências, objetivos, organograma, falei ontem, é necessário que você, e aí é uma figura, você, se não tiver, você elabora e cola esse organograma aqui no relatório de gestão do 1.3. Você comenta a respeito, certo? Qual norma que criou esse organograma, qual a estrutura, se quiser colocar, inicial e quais as modificações, as alterações ocorridas ao longo do tempo. Macroprocesso finalístico e macroprocesso de apoio. Esses macroprocessos são macroprocessos de trabalho, certo? Eu não estou falando de processo administrativo estrito sensu. E por isso aqui, lá no outro, não tem essas dicas. É nesse modelo aqui que nós colocamos. Coloca, a Secretaria Municipal direciona sua atuação, a prestação de serviço, assim, assado. São 3 os principais macroprocessos finalísticos. No caso concreto aqui da saúde, assistência, prevenção e vigilância. Lá não tem esse modelo. Isso aqui a gente construiu junto. Lembra quem é da Secretaria Municipal? Lembra essa construção. E comenta cada macroprocesso desse. Da mesma forma, o macroprocesso de apoio. É o meu? Não, não. Macroprocesso de apoio na administração, e você comenta que é responsável, a administração geral é responsável por isso, por aquilo, das ações estratégicas. Depois vem a gestão de pessoas, depois vem, e aqui terminou. Mas, por exemplo, eu vou colocar aqui, ler um pouquinho. A unidade responsável pela gestão de pessoas tem como competência promover as condições para a valorização, desenvolvimento e bem-estar do servidor, e por aí vai. Então, você comenta, não basta citar, tem que comentar. Principais parceiros, me parece que teve uma pergunta ontem, eu acho que o colega deve estar por aqui, quando falou das parcerias formais e informais. Não é isso? Vocês lembram? Aqui também nós bolamos um modelo. Lógico que aqui a gente citou as parcerias formalizadas, certo? Neste caso, o objetivo dessa parceria era a formação técnica,
a prestação de serviços, os órgãos parceiros. Olha, a Censa celebrou parcerias com as seguintes instituições: SUS, no caso lá, CESAL, Secretaria Municipal de Rorainópolis, FUNASA, CESAI, e foram os exemplos que a gente encontrou, que a gente bolou aqui. Isso quando são celebrados formalmente. Aí nós criamos um quadro. No âmbito do setor público, as parcerias são, porque você pode fazer parceria com o setor privado. Então, no público, aí nós colocamos o SUS, que tem esse objetivo, que tinha essas ações, que tinham essas metas. Por coluna, tá vendo aqui? Ó? É porque eu estou com as duas mãos aqui, senão vai bagunçar. Então, aqui, os parceiros, o objetivo, acompanha o cursor, as ações e as metas. E eu vou citar todas elas. As públicas, do setor público. Depois vem as privadas. O quadro é o mesmo. O quadro é o mesmo, mas eu acho que não tem privada. Mas digamos que você tenha firmado um convênio, uma parceria com a Fundação Bradesco. Coloca da mesma forma. Pronto, a parte de identificação está concluída, no caso dessa secretaria. Só lembrando que, no interior, todos os municípios vão apresentar na forma consolidada. Somente em Boa Vista, na esfera municipal, é que nós vamos, o tribunal já estabeleceu na portaria, deixa eu ver se ela está aqui, acredito que sim, está aqui a portaria, vou mostrá-la. Você vem identificar a sua situação, o seu perfil nessa portaria. Claro que o texto eu não coloquei, mas eu já coloquei aqui os anexos. Relação das unidades jurisdicionadas no exercício 2016. Anexo 1, pessoal, é do Estado. Então, para vocês, não interessa. Mas o anexo 2, que é a esfera, aqui, né? A esfera estadual, ok? Vocês estão vendo aqui. Mas, no anexo 2, que é da esfera municipal, tem o mesmo padrão. Começa com a administração direta, vai para a indireta, e está aqui o anexo 2. Esfera municipal. Poder legislativo, câmaras municipais. Poder executivo, a administração direta, poder executivo, município, Boa Vista. Ontem eu alertei para isso, governadoria municipal. O nome é esse mesmo, tá? Governadoria municipal. Porque as pessoas confundem e chamam de prefeitura. Prefeitura é um prédio. Na verdade, o governo municipal é representado pela chefia de gabinete da prefeita, que dentro dessa unidade existe a CPL. Foi o modelo que Boa Vista adotou. O tribunal, isso é oportunidade de conveniência, isso é poder discricionário do gestor. Ele concebe um modelo e o tribunal fiscaliza aquele modelo. O tribunal não, as pessoas às vezes ligam para a gente, como é que eu devo fazer, principalmente em início de administração. Eu tenho que criar um órgão de controle interno, como é que eu devo fazer? Eu tenho que criar departamento, divisões, etc, etc. Então, não há necessidade, porque você tem como fazer. No caso lá de Boa Vista, a governadoria municipal é representada pela chefia de gabinete, incluindo a CPL, procuradoria e controladoria. Aí depois vem a vice-governadoria municipal, gabinete do vice-prefeito. Depois vem as secretarias. Veja que as secretarias já um sinal para vocês, já uma dica. Secretaria é órgão, tá vendo aqui? Cursor, ó, órgão. Então, todas elas. Aí, por exemplo, SMAG. Entra o Precem com SMAG na forma consolidada. Secretaria de Obras, individual. Secretaria de Finanças, Economia e Planejamento consolidado com as secretarias extraordinárias. É importante dizer o seguinte, Boa Vista já alterou a estrutura administrativa, não é isso? Já alterou. Só que o tribunal espera o ano inteiro, o exercício inteiro, essas modificações para no final editar essa portaria já contemplando as mudanças eventualmente ocorridas. Eu estou ainda aqui com uma cópia da de 2015. Pode ser que em Boa Vista tenha havido alguma alteração, mas a 101
já está atualizada, que eu peguei o modelo aqui de 2015, eu apenas adaptei para 2016. Então, continuam os órgãos. Veja que a Senges tem vários fundos. Depois vem a administração indireta, e isso só acontece em Boa Vista, interior não tem. Nós temos aqui uma autarquia, que é a Agência Municipal de Saneamento Básico, por sinal parece que já foi extinta nessa estrutura, né? Ou nunca, ela ficou inativa, né? Essa agência. Mas era uma autarquia. A fundação, que é a FETEC de vocês, e a empresa pública EMU. Aí vem a última parte. Serve para os 14 municípios do interior. A administração direta e indireta. Não tem direta, mas ficou como título aqui. Aí, demais municípios, Poder Executivo, gabinete do prefeito. Então, essa unidade, chamada Gabinete do Prefeito, ela contempla todas as secretarias e órgãos equivalentes, Fundeb, Fundo Municipal de Saúde e demais fundos, assistência social e demais fundos. Por que a Câmara não está aqui, pessoal? Porque está lá no início, Poder Legislativo, lembra? Então, quem é de Câmara, geralmente é individual. A Assembleia Legislativa no Estado tem um fundo, então é consolidado. Mas me parece que as câmaras municipais, nem de Boa Vista, nós temos uma pessoa aqui de Boa Vista. A Câmara Municipal de Boa Vista tem fundo? Não, né? Pelo menos essa informação não chegou. É a senhora, né? Tem não. Só a Assembleia Legislativa. Voltemos ao nosso relatório. O item 2 se refere ao planejamento da unidade e resultados alcançados. O planejamento da unidade diz que a secretaria compõe-se de uma unidade integrante do Poder Executivo, se constitui nisso e naquilo. Planejamento estratégico, tático ou administrativo, sempre se for o caso, operacional ou operativo. Desculpa. Então, você faz uma descrição sintética. Você não vai copiar, você não vai trazer o planejamento, os três níveis para cá. Não, você faz uma síntese desse planejamento. Coloca a base normativa, vai lá o planejamento ou identidade institucional, execução de planos, curso à distância, lá a gente colocou como sendo uma atividade. Eu vou ver aqui, o item 2.2 foi aquele que o colega mencionou ontem. Vou logo fazer esse comentário. Lembra que ele perguntou, se ele colocar de uma forma detalhada aqui, ele tem que detalhar na parte da saúde, lá no item específico 22? Não vai copiar. O ideal é que aqui ele faça um resumo, e parece que tem essa orientação, né, lá na descrição, aqui faz um resumo, e o detalhamento fica lá. Mas se ele fez o inverso, como é texto, já que estamos em cima da hora de entregar as contas, não há necessidade de você refazer esse trabalho. A preocupação do tribunal mais é com relação aos quadros, propriamente dito. No quadro você tem que observar todo aquele rigor que a norma exige. Estamos no tempo, pessoal, não se preocupe. Quando nós trouxemos para cá esse modelo, nós tivemos a preocupação de minimizar as dificuldades, mas infelizmente nós sabemos, internamente nós sabemos que temos que melhorar, temos que alterar, temos que simplificar a remessa desses dados. O problema é que a gente deseja que a atividade, que a melhoria, ela se desenvolva numa velocidade tal, mas a gente sabe que entre o ideal e o possível há uma grande distância. Naquele exercício, 2014, 2015 ali, nós tínhamos uma intenção, como eu falei ontem, vamos aproveitar o máximo
de informações do relatório de gestão para que esses resultados, esses dados sejam migrados no futuro para o sistema que ainda não foi concebido, não foi desenvolvido. A tendência é os 23 outros itens desaparecerem. Mas até lá nós temos que viver e conviver com essa fase de transição. Nós percebemos, inclusive, alguns erros de grafia mesmo, de digitação. Às vezes tem lá o item, eu vi lá, ontem que eu vi isso, 522, aí a gente coloca no texto lá 222, mas está se referindo àquele item, né? Então isso vocês, por gentileza, nos perdoem, porque não foi possível. Identificação nós já falamos, e aqui é só no 251, então vamos voltar para o modelo. (2.4) 2.4 continua na fase de planejamento, só texto. 2.5, aí entra na programação orçamentária e financeira e resultados alcançados. A partir daqui, há uma importância muito grande, o tribunal deu uma importância muito grande com relação aos instrumentos de planejamento. Pela primeira vez, o tribunal está solicitando informações com relação ao PPA, aos programas temáticos, e aqui a gente chama temáticos ou finalísticos, porque tem unidade, tem município que chama finalístico, tem outros que chamam temático, a União chama temático, então, assim, são sinônimos, né? Claro que cada programa tem seu objetivo, né? E a gente vai detalhando esses programas temáticos com as ações de governo, e para cada item, subitem desse, existem alguns quadros. Aí você perguntaria, tá, na Câmara Municipal, na Secretaria Municipal de Assistência Social de Caroebe, eu só tenho um programa temático. Tá ótimo. Mas na Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista pode ter 100 programas. O que fazer? Você vai repetir, você tem que colocar todos os programas. E eu vou chegar lá nesse quadro e vocês vão entender melhor. Então você já informa aqui, com esse texto, você vai para os programas, descreve um pouco, aí vamos para o quadro. Isso aqui tudo é comentário. Você vai lendo e você vai entendendo, sem dificuldade. Isso aqui não tem dificuldade, pessoal. É trabalhoso? Mas não é difícil. Você, no 251, você fala do programa temático e já vem o primeiro quadro. E nesse aqui eu vou ler, para que vocês entendam rapidinho, e depois vocês vão... Isso aqui eu não sei, não dá tela cheia, então vamos lá. Volta aqui um pouquinho. Pronto. Isso aqui nós chamamos de endereço, quadro 251. Vocês não podem colocar outro número senão 251. Programa temático. Código do programa, você vai buscar lá na lei. Título do programa, idem. Aí você vem, orçamento fiscal e da Seguridade Social. Orçamento fiscal todos têm, Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. Orçamento de investimento, somente as empresas estatais. Economia mista, empresa pública. Outras fontes. Você vai colocar aqui, é uma coisa que eu chamo a atenção. Tem aqui, ó, global PPA, valor global. Veja que a unidade que nós vamos utilizar é real. Está vendo aqui? Real. Esfera de recursos, PPA e LOA em reais. Você coloca global, PPA, o valor global de 2.000 XX, 20XX, 20YY. O que é isso? É o PPA vigente. Nós temos o PPA de 2014 a 2017, não é isso? 14, 15, 16, 17, é isso. Então, 20XX equivale a 2014 e YY a 2017. Dotação, posição final, exercício anterior. Qual é o exercício anterior? 2015. Beleza. Depois, exercício atual, 2016. Aqui você faz uma continha aqui. Vai ser o valor de A menos B menos C. É o valor remanescente. 14 aqui o tribunal não pediu. Aí tem que deduzir. Aí faz aquela continha, exatamente. Mas
Não, não. Você não pode. É exatamente isso que a gente está insistindo desde o início. Oi? Você pode fazer um comentário. Tudo que não está contemplado numericamente ou não no quadro, você comenta abaixo. Faz um comentário explicando. Qualquer esclarecimento adicional pode ser feito. Pois não? Eu acho que sim, foi o republicado. O Cândido está me lembrando aqui pelo seguinte. Nós tivemos algumas inconsistências verificadas no decorrer do curso. E nós, pode ficar à vontade, nós levamos a direção do tribunal e foi republicado com algumas convenções. Eu não sei, é bom que vocês vejam. Eu acho, já que já está corrigido, então tá, beleza. Mas a informação primeira serve, continua valendo. Esse foi um exercício, tá? Então, a informação primeira está valendo. Tudo que não foi republicado e ainda necessite de informações adicionais, você pode fazer esse comentário, você pode acrescentar essas informações abaixo do quadro. Pessoal, isso é muito importante. A localização da informação. Primeiro, vamos recapitular. Se você não tem de jeito nenhum, início do relatório, introdução do relatório. Se você, ou não se aplica, informação parcial, logo abaixo do título. Onde é que está o título ou subtítulo? Bem aqui. No caso aqui, programa temático. Digamos que você não tenha uma dessas informações, no geral, no quadro, você coloca logo aqui, certo? E deleta o quadro. Se você tem informação parcial, total lá no início. Se você tem parcial, você informa aqui, no início, não abaixo, no início. Agora, se você tem algo a acrescentar, é o inverso, aí você faz abaixo. Comentários, análise, né? Você faz abaixo do quadro. Você não pode deletar, pelo amor de Deus, nenhum campo desse. Campo em branco, permanece em branco, com a justificativa acima. Informação que não coube lá no campo, naquela célula, coloca abaixo. Não pode, agora aqui, claro, isso aqui vocês podem. Você não vai colocar 20xx. Você coloca logo o exercício, 20, 2015. 2014, como foi o caso, exatamente, 14, exato. Nesse caso aqui, corrigido já. Isso você pode. Eu diria deve, né? Muito bem. Então, voltando aqui um pouquinho, a questão dos orçamentos. Depois a execução orçamentária. Você preenche aqui, o exercício 2016, que é o exercício atual. E vai preenchendo conforme solicitado. Isso aqui eu não vou detalhar porque é tempo perdido, digamos assim. Vou já lhe responder, vou já lhe atender. Só lembrando, gente, isso aqui é regra geral. Para todos esses campos nós temos a descrição. Isso sem exceção, tá? Todos os campos têm a descrição deste campo. Você vai explicando passo a passo. Pois não? Não se aplica. Só isso. Sim, nesse caso sim, não se aplica. Agora, se nós tivéssemos um quadro só para orçamento de investimento, aí seria lá na introdução. Mas aqui é uma célula. Como? Sim, não existe. Você coloca, só para adiantar, para facilitar a análise do auditor. Tá. Isso regra geral, pessoal. A colega aqui, pessoal do interior, a colega fez a seguinte pergunta. Realmente, é porque você fez fora do microfone, né? E o pessoal não ouviu. Eu vou repetir. Ela está perguntando o seguinte. No caso de uma secretaria, não existe orçamento de investimento. Isso só acontece para as estatais, da administração indireta. Então, o que devo fazer? Já que essa informação é parte do quadro, eu não posso deletar o quadro. A primeira coisa, eu não posso deletar, porque eu tenho outras informações que são necessárias. Eu não vou justificar, registrar o fato lá no início do relatório,
porque se trata de uma informação parcial. Ela vem junto na esfera de orçamentos. Vem o orçamento fiscal, Seguridade Social, orçamento e outras fontes, de investimento e outras fontes. Então, eu não posso deletar a linha. Não posso deletar a linha, ok? Nem posso deletar o quadro, nem posso deletar a linha, nem posso alterar nada aqui. Eu tenho que deixar o nome orçamento, a expressão orçamento de investimento. Eu não posso deletar. E nem posso justificar lá no início, porque parte do quadro eu tenho que responder aqui. Então, eu justifico que não se aplica ao meu órgão no início, logo no início do item, logo abaixo, no início do texto. Você já começa. Isso serve para toda e qualquer informação. Toda e qualquer informação. Por que isso, pessoal? Nós temos que uniformizar procedimentos, nós temos que padronizar os procedimentos. Porque só se convenciona, só se padroniza quando a torcida do Flamengo está imbuída no processo, né? Quando todos estão sabendo. Se você convenciona para si, não vai servir, porque o outro que não concordou, o outro que não discutiu, não sabe os porquês. Então, nós temos que deixar da forma como foi concebido pelo tribunal. Repetindo, descrição para todos os campos. Você vai encontrar no anexo 3 da Instrução Normativa 05/2014. O texto do relatório está todo baseado no anexo 3. O anexo 1, parte A, são aqueles itens, aquelas informações que a gente comentou ontem. Mas o texto está inserido totalmente no anexo 3 da Instrução Normativa. O anexo 4 foi aquele que eu falei agora há pouco, que é só a forma de apresentação, a perfumaria, digamos assim, né? Mas o conteúdo mesmo está no anexo 3 do relatório de gestão. No anexo 2 é para, eu acho que é, anexo 2 eu disse ontem, para as estatais, e a parte, para a Previdência, somente Precem e IPE, e a parte B e C, respectivamente, Poder Legislativo e Administração Indireta. E todos esses órgãos devem preencher tudo o que se pede no anexo 1, parte A, que é a parte geral. Eu sei que são muitas informações, até a gente fica meio confuso porque são muitas informações, mas tudo autoexplicativo. Tá, aí análise situacional, aquela informação que eu disse no início, análise situacional. Aí o objetivo do programa temático, você puxa da lei, faz um comentário. Está aqui o quadro com relação ao objetivo, a descrição tem que ser completa. O código 251, vamos lá. 251. Pode falar. Para repetir? O 251 está aqui. Ah, tá, para vocês aqui. Ah, beleza, é porque aqui é diferente. Desculpa. Não tá saindo. Então, um problema aqui. Então é lá. Desculpa, porque aqui eu estou vendo a tela. Me diga uma coisa, somente agora foi percebido isso ou estava todo o tempo assim? Ah, é? Então, desculpe, gente, é porque eu estou aqui de costas. Se bem que ali tem um monitor, mas eu estou olhando para esse computador. Vocês estão fazendo o ajuste? Ok. Então, vocês aí do interior também, as minhas desculpas. Foi um problema aqui tecnológico. Alguém tem microfone? Enquanto o colega ajusta ali, o Cândido vai fazer um comentário. Não, só um comentário. Foi chamada a atenção em 2014. Não batia a soma, mas bate. É porque foi alterado até o exercício. Então, você fecha até o exercício, está resolvida essa situação. É isso mesmo. Essa foi uma alteração que, se você pegar no anexo que foi republicado, todas as alterações estão em vermelho.
Então, você identifica já de pronto que foi alterado, até para tomar o cuidado, em alguns casos em que nós recebemos a unidade jurisdicionada, ele estava fazendo ainda no primeiro arquivo. Então, estava fazendo na versão anterior. Então, observe que tem uma versão republicada lá no site, é essa que você deve baixar. Caso o seu relatório tenha sido feito no ano passado, sem observar essa republicação, você vai ter que trocar o seu arquivo e considerar todas essas alterações que estão em vermelho para facilitar a sua identificação. Então, essa foi uma delas que passou a ser até o exercício anterior. Exato. O problema é que eu peguei essa aqui via republicada, tanto é que está em vermelho o nome do quadro, mas aqui não está. Eu não sei, Cândido, é bom verificar se realmente... Você está vendo? Aqui eu utilizei a republicada que está o nome, mas aqui não tem o vermelho com relação ao exercício anterior. Não, essa tem. Essa aí não, mas os quadros estão todos com vermelho, os quadros então nós tá. baixamos. Beleza, então tá. E o anexo também republicado está em vermelho. Também. Está tudo em vermelho quando se tratar da republicação. Beleza, agora vamos ao 252. O 252, agora eu vou me preocupar com a tela aí, está saindo, né? Mas é porque está no texto. Quando eu coloco lá, eu pediria a atenção dos colegas aí, quando eu colocar o slide, vocês ajustarem, ok? Para o pessoal do interior não ter prejuízo. Então, o objetivo, voltemos aqui, tem uma descrição, você coloca o código dele, o órgão, o programa, e aqui é autoexplicativo. Metas quantitativas não regionalizadas, quando elas são totais. Eu acredito que não há regionalização aqui. No estado, me parece que tem alguns programas que são regionalizados. Município Boa Vista, não, e interior, muito menos. Como se trata de um quadro só, cai na mesma regra. Se eu tiver regionalizados e não regionalizados, eu preencho todos os campos aqui, conforme a descrição. Se eu só tenho não regionalizados, não tenho o regionalizado, a justificativa, o registro do fato, tem que ser feito logo após o nome do item ou do subitem do relatório. Porque se trata do mesmo quadro. Aqui não são dois quadros, aqui há uma divisão, né? Aqui, campos de um item dentro do quadro e outros campos de outro do mesmo quadro. Depois nós temos as metas, tá certo? Qualitativas, porque as primeiras são quantitativas, depois nós temos as qualitativas. Mas, repetindo, todos os campos estão descritos logo abaixo. Análise situacional, você vai fazer essa análise. Outra questão aqui, fatores intervenientes. Aí vem lá, evidenciação de eventos que tenham prejudicado o desenvolvimento do objetivo, tais como. Isso aqui são as limitações. Você teve alguma limitação na execução da política pública, você coloca aqui, do programa. É importante colocar. Vida real. O que nós falamos no 251, 252 serve para o 253, que é com relação às ações. Não tem muita dificuldade. Aí vem as ações subdivididas no 2531, que é no orçamento fiscal e da Seguridade, que atinge a todos, o fiscal e a Seguridade, aquelas pastas, no caso aqui, saúde, foi contemplado pelos dois. E depois nós vamos ter o outro, que é só de investimento. Até aqui, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Porque aqui é isso, é leitura, é atenção, é preenchimento. Os ajustes, como a gente falou agora há pouco, já foram feitos à época, por isso foi republicado esses anexos, né? Então, os ajustes já foram feitos. De lá para cá não houve nenhum ajuste mais.
Pode fazer. Fazer uma intervenção aí, rapidamente. Tranquilo. Na realidade, você vai ter sempre mais de uma ação, sempre mais de um programa. Então, tem uma regra também para você fazer o preenchimento desse quadro. Essa regra está na instrução normativa, na alteração de 2015. Bem lembrado, é isso mesmo. Então, é importante observar isso aí, que você vai ter inúmeros quadros de programas, inúmeros quadros de ações. Então, é a regra para reproduzir. Eu vou colocar ali rapidamente, para a gente já ter esse conhecimento, que isso é importante. É um aspecto formal que deve ser considerado. Que foi convencionado, né? Vamos partir do quadro o 251, que é o quadro do programa. Então, ele tem a numeração e tem o nome daquele quadro. Se você tem um segundo quadro, então, a partir do segundo, você já vai ter 251A. E é só a partir e o nome do quadro. Exatamente. A partir do segundo. O terceiro, e vai até encerrar toda a sua numeração de quadros. Então, ele passa a ser, a partir do segundo, alfanumérico. Exatamente. Se você tem mais... É uma unidade consolidada. Você está prestando o seu relatório consolidado. Então, você tem mais de uma unidade. Você pode identificar, identificando a primeira unidade, digamos que seja a unidade X, depois do nome do quadro, você já tem essa liberdade de fazer esse acréscimo. E na unidade Y, você tem a unidade Y com o número, e você vai começar do A de novo. Você tem lá essa regra lá na instrução normativa 01/2015. Está lá definido como é que você vai fazer essa identificação. Você não pode misturar as unidades, concentrar todas num mesmo quadro. Nesse caso aí, você também não pode acrescentar linhas, a não ser onde seja permitido. Mas tem quadros que você pode acrescentar linhas. Quando autorizado. Quando autorizado. Veja bem, você está prestando informações, nós vamos indicar, né, os quadros que são possíveis você fazer essas alterações. Você não pode acrescentar colunas, mas pode acrescentar linhas em alguns casos. E na medida que você tenha programas e ações variados, você tem que identificar cada um deles em um quadro específico. É importante observar isso aí. Pode ser que o seu relatório tenha 50 quadros com ações, tenha 100, 200, depende da quantidade de ações que você tem. Aí vai crescendo. Mas tem que observar essa ordem aqui na numeração, para que a gente possa saber que todos esses quadros se referem à mesma unidade, e você pode acrescentar do lado qual é a unidade, se o pessoal que está na área de saúde, se é relacionado à administração, se é relacionado ao fundo em si, você vai identificando ao lado do quadro, mas mantenha sempre a numeração dele, podendo acrescentar somente uma letra para identificar essa sequência. Exato. Eu iria falar isso lá na frente, mas foi bom o Cândido lembrar agora, e até agradeço, porque no final a gente iria fechar, sim, com essa informação. O que ele denominou ali de X é a unidade consolidada, digamos, tanto a consolidadora como a consolidada. E você só não pode mudar a raiz. O 251, digamos ali, você não, vamos chamar isso aí de raiz, você não pode mudar o quadro 251. Mas você vai acrescentando, e fica alfanumérico, né? Coloca 251A para o segundo. No outro curso, alguém perguntou, eu posso começar com 251A? Não, o primeiro é 251. O segundo é que 251A e assim sucessivamente. Quando você, aí chegou na letra Z. E agora o que eu faço? Você coloca 2 As, AA. Aí, entendeu? E assim vai repetindo. E também separando, como ele colocou ali naquele retângulo, por unidade. Quando for na forma consolidada. Claro que quando for na forma individual, não vai ter, vai ser só um sequencial. Pois não. Primeiro ele falou aqui, por favor. Pode ficar aí, Cândido, pode responder, se for o caso. Bom dia. Bom dia. No quadro 252, letra 252. C, o enunciado está um pouco truncado ali, porque ele está pegando o exercício atual, quer dizer, 2016, somando com o exercício 2014, que é do primeiro ciclo, a soma dos dois, 2016 e 2014, divide pelo 2017. Foi aquilo que a gente comentou agora há pouco? Mas ele tá, nessa republicação, não? É outro, 252, letra C.
O enunciado lá está falando que ele vai pegar o exercício atual, né? Soma das parcelas médias alcançadas no primeiro ciclo, quer dizer, Por favor. 2014 mais 2016. Ajuste aí, por favor. Seria até, então. Seria até, não é. Por favor, repita aí. Qual é o campo que agora eu localizei? Letra C. Letra C. Isso. Realizado até o exercício atual. Nesse campo aqui? No enunciado dele, lá na publicação. Na descrição, não? Na descrição. Na descrição. Ele está colocando que entendi. soma... Então é na descrição, né? O senhor Isso. chamou... Beleza, agora eu entendi. É 252, vou lá. Aqui não tem jeito, tem que estar rolando a tela. Deixa eu ver, letra C. Aqui. É isso? Ainda tem uma manchinha aí? Não? Aqui, só tem aqui. Parcela da meta alcançada até 2016, não é isso? Ou seja, a soma das parcelas das metas alcançadas no primeiro exercício do ciclo do PPA, no caso 2014, e exercício atual, é isso? É isso, mestre? A descrição está meio truncada mesmo, está meio confuso, mas dá para entender, não é isso? Quando você vai preencher lá? Ele está somando 2 ciclos e dividindo por 2017, né? Ele soma 2016, 16, 17 14, não se fala em 17 até agora. A letra dele ele divide pelo 17, quer dizer, ele pega 2 ciclos e divide por 1. Não seria somar os 3 ciclos, 14, 15, 16, e dividir por 17, 2017? É isso mesmo. Ou então um ciclo por um, né? Para gerar um percentual. Eu só queria lembrar ao senhor o seguinte: 2017 nós não vamos contemplar aqui. Quando o tribunal quer o valor global, o senhor vai verificar lá no PPA para o quadriênio, né? Nós estamos falando até 2016, 17 ainda estamos realizando, né? Estamos vivendo o exercício. Eu não estou entendendo. Na D fala do PPA. Do ciclo do PPA, entendi. Na letra D já está dizendo, Sim. É verdade. Vamos fazer o seguinte, no intervalo a gente dá uma olhadinha e estuda melhor para não perdermos tempo. Depois, o senhor me lembra, tá? Depois a gente retorna. Cândido, anota aí, por favor, para a gente discutir, ok? Gabriel. Pois não. É sobre aquela você, questão desculpa. ali do 251, né? Sim. Aí a gente coloca traço A. E se tiver um A novamente, fica AA ou tem que ser A traço A? Não, A, né? normal. Isso não vai alterar muito o conteúdo. Se alguém mandar com A.A, traço A, não tem problema não, certo? O importante é que identifique que é o segundo programa. No caso, o segundo não, são 23 letras, o alfabeto, sei lá, a 25ª, incluindo o K, o Y, o W, então vai... É a 20ª tal. Todos. Sim, tabelas também. Para padronizar, né? Sim. Então, pessoal, nós já chegamos aqui na parte da estrutura. Isso aqui também é tranquilo, muito tranquilo. Nós vamos falar da governança, nós vamos dizer as competências das unidades, da estrutura administrativa, nós vamos falar da avaliação do funcionamento dos controles internos, e aqui eu colocaria, do controle interno, um questionário, umas perguntas. Isso é importante. Por exemplo, nós temos aqui uma divisão do ambiente de controle, avaliação de risco, e depois tem a outra tela, e 16 em diante, que é procedimentos de controle, e eu gostaria que o senhor ajustasse, tá? E informação e comunicação.
e monitoramento. Vamos voltar a falar de cada um, mas claro que ninguém vai ler tudo isso. Pronto. Quadro 3.2. Avaliação do sistema de controles internos. Elementos do sistema de controles internos a serem avaliados. Na parte do meio do ambiente de controle. Aí vem a pergunta. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento? Como se fosse uma pergunta. Você vai atribuir um valor de 1 a 5. Sendo que, voltando lá na descrição do campo, nós vamos ver o seguinte. Esses valores. Está aqui, uma escala de valores. Estão vendo aí na tela? Quando você entender que não é observado de jeito nenhum na integralidade, você coloca um X na letra 1. A alta administração não estimula, não adota nenhum procedimento para estimular os controles internos do seu órgão. De jeito nenhum. Então você coloca 1. Quando você coloca 2, você está dizendo que é parcialmente observado, mas na minoria, raramente. Então você coloca o 2. O 3 é neutra. Você responde dando a entender não, expressamente você diz, não há como avaliar, é neutro. Não dá. Aí vai crescendo. O número 4 significa que é parcialmente observado em sua maioria. O 2 é em sua minoria, o 4 é em sua maioria. E o 5 significa dizer que é integralmente observado. É o oposto ao número 1. Ficou tranquilo seu entendimento? Então, voltemos lá para as perguntas. Aqui, alta administração. Se ela observa integralmente, se ela estimula esse ambiente de controle, é 5. Se de jeito nenhum, 1. E vai crescendo. Da mesma forma, a comunicação dentro da unidade jurisdicionada, é o item 3, é adequada e eficiente, o padrão, a mensuração é a mesma, o método é o mesmo. Vai do 1 ao 5. Na avaliação de risco, os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados, estão colocados em normas, em portarias, em decretos, em memorando, qualquer forma de institucionalização. Não pode ser verbal, tem que ser formal. Vai do 1 ao 5. 11. A clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos, da mesma forma. E aí nós vamos embora. Existe esse ambiente de controle, avaliação de risco. Depois, procedimentos de controle, vou ler só um aqui, o 19. Existem políticas e ações, cadê o 19, está aparecendo na tela? Existem políticas e ações de natureza preventiva ou de detecção para diminuir os riscos e alcançar os objetivos. Veja, pessoal, ao controle externo não compete fazer uma análise prévia. Uma análise prévia, mas ao controle interno, sim. O Tribunal de Contas analisa o ato administrativo na concomitância e a posteriori. Antes da prática do ato, o controle interno é que atua. Está bem claro isso? Então, é essa pergunta que está sendo feita aqui, para você mensurar essa resposta do 1 ao 5. Ou seja, o controle interno é proativo? É isso que está perguntando. Informação e comunicação. 23. A informação relevante para a unidade é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas? Veja, são várias etapas. A comunicação ela tem que ser feita dessa forma. Tem que identificar o fato, identificar o responsável, tem que estar num documento, num relatório, num parecer, num despacho. Tem que ser armazenada em algum ambiente para fins de monitoramento e levada a terceiros. A pessoa adequada para corrigir, para aperfeiçoar, por aí vai. E depois existe esse monitoramento, que é a fase final.
28. O sistema de controle interno, sistema, é constantemente... Não está aparecendo? Por favor, ajustar. 26. A informação divulgada... Não, perdão. 28. O sistema de controle interno da unidade jurisdicionada é constantemente monitorado, constantemente, não é raramente, constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo? Da mesma forma. Aí, 30. O sistema de controle interno tem contribuído para a melhoria do seu desempenho? Isso aqui é o fechamento. Ora, se você faz controles internos, se você tem um órgão de controle interno atuante, fazendo auditoria interna, obviamente, eu tenho várias unidades formando um sistema, interligadas, em sintonia, claro que a melhoria aparece. Mas eu só posso mensurar essa melhoria através de quê? Do Instituto, dessa ferramenta de monitoramento. Não adianta, a senhora até falou ontem a questão lá da responsabilização, né? Dona Sônia, né? O nome da senhora? Simone. Digamos o seguinte, a senhora do controle interno alertou, recomendou e o gestor não cumpriu, porque entende que é diferente, porque tem outra interpretação, ou porque não tem esmero, por qualquer coisa. Aí o tribunal vai responsabilizar a senhora? Não, naquele caso não, a senhora recomendou. Mas digamos que a senhora continue no cargo. E lá na frente vem um processo, cuja apreciação do órgão de controle interno foi feita e foi pelo opinamento de regularidade quando não estava regular, naquele caso concreto a senhora é chamada à responsabilização, mesmo que a senhora tenha recomendado no genérico. A senhora pode ter recomendado nos procedimentos, que melhore, aperfeiçoe os procedimentos. Mas se no caso concreto, em um processo mesmo, de despesa, a senhora deu aval, né? A senhora vai ser chamada naquele caso. Só não se o tribunal, se não cair na amostra da auditoria do tribunal. Então, é uma questão assim bem delicada e bem interessante. A remuneração dos conselhos, já falei que aqui não faz, porque não se aplica. O 3.3 também não, que ainda se refere à remuneração dos administradores. O 3.4, detalhamento dos itens da remuneração variável dos administradores. Veja que coisa boa, vocês não vão preencher nada disso, né? Somente as estatais. No caso... Exato. A regra, quando está lembrado, não deixa quadro em branco. Você deleta o quadro e diz que não é aplicável ao caso concreto, à sua unidade. No caso aqui, só EMUR que vai preencher. Nem a FETEC, porque a FETEC é uma fundação. Aí nós temos agora a gestão de pessoas. Ao retornar, a gente vai comentar, isso aqui é muito rápido, a parte mais complicada eu acho que já passou. Tá certo? Nós temos um coffee break agora. Daqui a pouco a gente retorna, ok?